meus queridos estudantes do primeiro ano! Olha, eu não vou aguentar! Eu voltei aqui para esse espaço com o meu diretor! Sejam todos bem-vindos, meus queridos, para a nossa aula de número 13! Eu aqui, professor Jefferson, professora Aldeina, tudo bom, professora? Ô, prof, tô sabendo que é só por essa semana! Oh! Professor presencial, muito obrigado pela sua participação aí junto com nossos estudantes, viu? Uma coisinha, deu dúvida? Alguma pergunta? É só escrever aí em box! Manda pra nós que a gente, socializa, se não der tempo nessa aula, mas na próxima a gente responde todos os questionamentos, tudo bom? Tudo, professor, mas nessa aula 13, iremos falar sobre o quê? Dá uma olhada lá na tela. Então aqui, galerinha, manejo e criação de avestruz. Nós vamos ver as características do avestruz, o mercado, manejo de produção, manejo de reprodução. O que mais, prof? Sistema de criação. Deixa eu colocar ok. Manejo alimentar e manejo sanitário. Eita, professor! Mas nós vamos ver tudo isso? Galerinha, aqui pro tio. Só, para sempre, vamos enfatizar aqui. Nessa primeira unidade, que a gente já está terminando, essa primeira unidade, essas aulas que nós iniciamos, são todas de forma geral, tá bom? E aí, a partir da unidade 2, nós vamos entrar nas peculiaridades de cada sistema de criação. Não só no sistema, mas também nas instalações, os processos sanitários específicos de cada criação. Então aqui é como uma introdução para vocês, estudantes aí do primeiro ano que estão iniciando essa atividade conosco, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, vamos ver aí quais são então as habilidades que a nossa querida idolatrada Salve Solene falou assim, já tem que ter habilidade nessa aula. Então, estabelecer critérios para o manejo de criação de avestruz e conhecer de forma geral o mercado e derivados provenientes dessa criação. Então a gente vai, uma introdução sobre manejo e criação do avestruz. Tudo branco e preto. E, prof, o que significa estruticultura? Não tem esse O. Não tem esse O, tá, queridos? Tá bom, prof. Por que colocaram esse O aí? É porque eu digitei. E cadê o povo pedagógico? É estruticultura. Aqui pro tio. Galerinha, a palavra estruticultura é todo o processo de criação de avestruz. Estruticultor é quem faz, é quem cria, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Então, a estruticultura, como é chamada a criação de avestruz, foi iniciada no Brasil em 1995, tá? Que trabalha também com esses animais. E mercado, professor? O mercado, qual é o principal produto da estruticultura? Por causa das criações, as principais características, para a estruticultura é a carne, tá? É uma carne mais encorpada, uma carne mais vermelha, tá? É uma carne de coloração vermelha mais intensa, saudável, sem aditivos químicos. O índice de colesterol é bem mais baixo comparado com a carne bovina e a carne suína, tá bom? Baixíssimos níveis de gordura também do que em relação à carne de aves, tá? E dando maior impulso na criação de avestruz. Vamos lá. A ave adulta, pesa em torno de 100 quilos e fornece cerca de 30 quilos de carne limpa, sem osso. É uma carne que é retirada principalmente dessa região onde vocês estão vendo na figura, pessoal. Coxa, sobrecoxa, inserção sobre costas. Então, é uma região onde há grande produção, o peito. Tá? Mas, prof, sempre é só carne? Não.
Também na criação do avestruz é visado o quê como produto, prof? O couro, tá? Que é na sua confecção para roupas, bolsas, carteiras e também materiais e utensílios. O couro também é muito utilizado em confecções e tem um valor e um mercado restrito, que tem essa necessidade de oferta, tem uma procura e oferta também. Não só como a carne, não só a carne, como o couro, tem a plumagem também, tá? Que do avestruz se aproveita tudo. Também um mercado sempre direcionado para fornecer esse produto. E também no processo de criação, aqui pro tio, o processo de criação do avestruz é voltado principalmente para carne, mas também os manejos são orientados não só para carne, os manejos para ter uma plumagem mais definida, tá? Muitas práticas, muitos manejos realizados para que durante o processo de criação é esse cuidado com a plumagem do animal e também com o couro, pois temos que evitar determinadas doenças que possam marcar e descaracterizar o couro, a pele do animal. Couro só depois que ele é processado. A pele, evitando dermatites, né? Que são doenças relacionadas à pele. Então, a gente sempre está vendo aí, por exemplo, uma coisa que pode depreciar o couro. Para quem, vamos fazer essa relação. Para quem faz criação de boi, né? Gado, também tem o couro. Então tem que tomar muito cuidado com ectoparasitas ou com pancadas ou com ferimentos que possam depreciar o couro na criação de bovino. Mas se a gente fizesse mesmo comparativo na criação das aves, principalmente elas, tomar muito cuidado, por causa que você, qualquer machucado ou um manejo que não é direcionado, vai depreciar um dos produtos também que é observado durante essa criação. Lá na tela, meus queridos. Os animais estão prontos para o abate entre 12 a 15 meses de idade, pesando em torno aí de 100 a 110 quilos e gerando de 30 a 35 quilos de carne, né? Ah, uma coisa importante. Quando nós estávamos falando em torno da produção, uma coisa é você criar, tá, o avestruz como matriz, que vai fornecer ovos. Aí o peso, tem essa variação do peso, onde os descendentes são criados somente para a produção da carne, pluma e o couro, e outros não. É simplesmente para a produção de ovos galados, é óbvio, para colocar em uma chocadeira. Galerinha, aqui na aula de hoje, nessa aula introdutória de criação de avestruz, nós vamos falar por cima os processos de criação. Esses direcionamentos, se vai ser para carne, se vai ser para só produção de ovos, para poder fazer reposição de um determinado plantel, vai depender de toda a estrutura que você tem aí no seu sítio, na sua propriedade. Então, sempre vai ter essa variação. Produção, né, de avestruz para corte. Aí nós vamos fazer aquele comparativo com a avicultura, que nós vamos ter uma aula de avicultura, mas vocês, estudantes do primeiro ano, que já têm essa atividade avícola, avicultura de corte, avicultura de postura, e tem um misto, não é isso? Já aqui, para a produção de avestruz, na produção de avestruz, nós chamamos a característica também de granja. Então, pode ser voltado para corte, pode ser voltado para postura ou misto, tá bom? Claro, tem uma diferença. Na avicultura, nós usamos a ração para estimular o processo de ovoposição. Aqui não, já na produção de avestruz, todos os ovos são galados, tá bom? Por quê, professor? Porque o processo de criação tem que ser dois processos. Você tem que ter os reprodutores, que vai substituir seu plantel, e depois você tem que ter o que vai produzir ovos sem ser galado. Lembra? Ovo galado é aquele que não vai gerar o filhote.
O ovo que não é galado, ele é estimulado pelo processo de consumo de alimentação da ave. Também tem essa separação. Então, essa comparação sempre temos que realizar em torno do processo de ave, que a gente já tem esse hábito de fazer. Você aí no produtor rural, tá bom? Lá na tela. Sempre vamos estar fazendo essa comparação. Então, manejo de produção. Qual é o processo desse manejo de produção aí? Na descrição científica, a avestruz difere de 3 estados. Então, vamos conhecer a característica desse animal. Lembra, professor? Olha, nós falamos sobre jacaré, não foi isso? Falamos sobre codornas, que são criações exóticas, né? E avestruz agora. Então, nós temos que conhecer o hábito deste animal. Conhecemos primeiro o hábito. Aqui para o tio. Tem que fazer essa relação aqui para vocês. Nós temos muitos estudantes, né, já familiarizados com a criação de porco, com a criação de boi, com criações de aves, de pato. Agora, muitos podem estranhar. Eu sempre estou falando isso na aula. Determinadas criações, jacaré, codorna, coelho. E hoje nós estamos fazendo a aula de avestruz, uma aula introdutória. Então, primeiro, para esses animais que nós estamos, né, nos relacionando, nós temos que conhecer os hábitos, necessidades nutricionais, sanidade desse animal, quer dizer, professor, quais são as principais doenças que podem acometer esse animal para que possamos, então, depois ter a estrutura da instalação muito semelhante do avestruz, a estrutura da instalação, mais com a criação de gado do que uma granja avícola. Tem essa diferença. Por quê? Porque eles pastam. Tá? O hábito alimentar. Então, quando a gente conhece o hábito alimentar do animal, porque senão todo mundo ia pensar que o processo de instalação para a estruticultura, para a criação de aves, avestruz, seria igual ao das galinhas, né? A granja, o galpão, não. É igual o piquete, quando a gente faz piquete para bovino de corte. E eles têm determinado vegetal que eles também se alimentam, tem a ração, tem o processo de ser intensivo e semi-intensivo. Então aqui nós vamos mostrar o hábito desse animal, as características reprodutoras, diferenciação macho e fêmea, nutrição. Toda vez que eu falar alimentação, me desculpem, eu estou me equivocando. Nunca vamos falar alimentação, vamos falar nutrição animal. E eu vou parar de relacionar com ave de postura ou de corte. Sempre vai ser relacionado com bovino de corte, tá bom? Vocês vão ver. Não tem quando a gente fala assim, olha, a alimentação dele nós vamos fazer por piquete. Aí você faz uma intercalação dos piquetes, onde determinada quantidade de ave vai pastar ali aquele capim, depois a gente troca. Até isso é semelhante com um bovino de corte. E também tem o sistema intensivo, onde vai só para engorda. Viu? É isso que eu estou percebendo. Viu só quando a gente faz essa comparação, com um tipo de criação que já temos o hábito e a vivência? Por isso que é importante prestar atenção nas características desse animal, para quando nós inserirmos ele dentro, eles chamam até de fazenda avícola, a gente possa fornecer para eles as condições necessárias para o seu desenvolvimento. De novo, lá na tela. Então, olha só, existem 3 tipos de estados diferentes do avestruz. Como assim? É as características selvagens. Tem um avestruz selvagem, tem um avestruz cativo, e tem um avestruz criado. Dentre todas elas, o criado... Vamos lá. Como assim, prof? Você pode obter, né, a matriz. Matriz, lembre aí, meus queridos. A matriz. Matriz são animais reprodutores. Então, nós temos o macho e a fêmea. Então, se você obtiver macho e fêmea selvagem, ele tem um tipo de atitude e tem um valor.
Cativo já tem outro valor. O criado, vamos dizer assim, é o que já não é domesticado, tá, gente? Porque determinados animais a gente não consegue ter esse processo de domesticação. Exemplo, você não vai domesticar jacaré. Você não vai domesticar um lobo. Né? Determinados animais silvestres, você não consegue domesticar. Mas o criado é como se fosse um animal domesticado. Aqui pro tio. Entre essas três relações, o criado é o que está mais adaptado aos manejos realizados. O manejo de reprodução, o manejo de maternidade da fêmea, o manejo de cria, recria, postura, cria e engorda. Então, tem manejos que nós realizamos que o animal criado ele já está acostumado com aquelas práticas. Então, o avestruz tem essas características que nós não falamos em outras criações. É bem peculiar dele. Vamos conhecer? Dá uma olhada aí. Então, olha só. Selvagem refere aos avestruzes em populações silvestres, naturais, que estão, né, no seu habitat natural, sujeito aos predadores e a outros fatores de mortalidade. De forma natural, ele está lá, no campo, na vida selvagem. Por isso que ele é classificado como selvagem. Ele é bem mais o que, então? Arisco. Tá bom? Agora nós temos o cativo. Qual é a diferença, professor? O avestruz cativo refere ao avestruz oriundo de populações selvagens e mantidos. Exemplo, em zoológico, parques. Né? Existem alguns que estão em coleções de da ornitologia, tá? São os ornitólogos, e assim como uma coleção particular, privada. Ou então, são também através de produtos de criação, que estão em processo de adaptação. Já o avestruz criado refere-se ao avestruz domesticado, eu vou até sublinhar, domesticado ou em processo de domesticação. Mantido e reproduzindo unidades intensivas ou extensivas. Há sujeito de populações que nós fazemos uma seleção genética. E essas aves têm uma categoria que são o ponto focal delas, é o principal. Então, muitos, quando são processos de criação, a gente chama de um avestruz criado. Mas aqui, pessoal, professor, não entendi muito bem. Vamos lá. Quando ocorre o processo de... Você vai chocar, é direcionado, tem dois tipos, nós vamos ver. Um que a fêmea choca, e tem um que não, que o criador, lá na criação, é retirado esses ovos e ele vai para uma chocadeira, uma incubadora. Tá bom? E aí, quando eclode, esses filhotes vão passar por um processo de adaptação, junto com os filhotes que já estão lá. E aí, eles vão adquirindo os hábitos que são passados pela população que já está em processo de criação. Então, essa domesticação, esse processo de manejo desses filhotes, eles vão adquirindo com o tempo, porque eles nascem selvagens, nascem ariscos, e durante o convívio com os outros animais que estão nesse processo seletivo, eles vão adquirindo esses hábitos. Por isso que a gente coloca em domesticado ou em processo de domesticação, tá bom? Lá na tela, queridos. Nós temos aí, classificação mais conhecida, né, do avestruz, é o Strutz camelus australis, originário do continente africano, pertencente à família das ratitas, ou seja, são aves que não voam.
O avestruz, nós temos aí avestruz, ema e emu. São diferentes, tá? Uma coisa é avestruz, outra coisa é a ema, outra coisa é o emu. Ema, que muitas vezes as pessoas estão lá falando, eu vi um avestruz, que eu estava viajando aqui pelo interior de Rondônia, e eu vi avestruz. Na verdade, muitas vezes você está vendo ema, não avestruz. Existem duas espécies de ema. A ema maior ou comum, que é a rádia americana, e a ema de Darwin, Pterocnemia penata, ambas da América do Sul. Contudo, somente a ema comum ocorre nos criadouros aqui da América, são as emas nativas, né, da nossa região. Emu, olha a diferença, eu vou voltar para vocês darem uma olhada na foto, tá? Ó, essa é a ema e aqui, ó, o emu. Volta, Gê. É uma ratida que fornece um óleo muito usado em cosméticos e essa espécie, ó, espécie australiana, encontrado lá no prados, bosques e reservas da região da Austrália. Pessoal, uma coisa que eu havia esquecido, tá? Deixa eu assinalar aqui, olha, óleo. Vem cá, galerinha. O avestruz, como a gente está vendo só a característica geral, nós vamos ter uma aula específica para o processo de criação. Todas essas aulas da primeira unidade estão sendo dadas de forma geral. Depois a gente vai, vou reforçar isso, depois a gente vai entrando na particularidade de cada criação. Eu havia falado que era carne, não é isso? Plumagem e couro. Mas eu esqueci também, tem o óleo de avestruz. Então a gente pode direcionar o avestruz não só para a produção de carne, mas também para cosméticos, né? Quando eu falo para alimentação, nutrição humana, que aí envolve a carne, envolve o óleo, envolve o ovo. Mas também tem para farmácia, né? As indústrias de farmácia, que aí vão fazer tanto para remédio, como também para cosméticos, que aí são os processos oleaginosos, que também são retirados desse processo de criação. Eu tinha esquecido disso. Igual a produção de... Quando a gente está falando sobre... Lá no segundo ano, aqui no primeiro, né, como nós estamos fazendo essa aula introdutória para o primeiro ano, aqui nós vamos ver todos os tipos de criação. Primeira unidade de forma geral, depois a gente vai começar a entrar nas particularidades de cada criação. E como no segundo é estudado somente cultivares, somente produção da parte de hortaliças, né, olericultura, fruticultura, não só para consumo humano, como também cosméticos e remédio. Sempre com essa vertente. Tanto na criação, algumas, né, utilizadas para cosmético e também cosmético e remédio farmacológico, né, temos também no segundo ano o mesmo processo. Às vezes o tio dá uma esquecida aqui, mas quando a gente for nas particularidades de cada criação, a gente vai ver o mercado, né? O mercado para consumo, alimento. Aí se nesse processo de criação tem o viés do mercado farmacêutico ou se tem o viés do mercado para cosméticos, tá bom? Lá na tela. Que eu vi agora aqui oleaginosos, aí eu lembrei disso também. A ratita, a ave que possui excelente capacidade de adaptação, que é a que nós temos, né, em maior processo de produção aqui. É originário do planícies da África, é uma avestruz que se adapta em vários processos climáticos, tanto no sul, centro-oeste, como aqui no norte do nosso país. O processo de alimentação desse animal, no entanto, sua criação é mais fácil em regiões quentes e secas, principalmente na fase jovem. É interessante que é uma ave, é um animal que se adaptou muito bem no nosso clima quente e úmido. São capazes de viver em áreas pobres por vegetação, quer dizer, na época da nossa estiagem,
não sofre, ele já está adaptado. E ó, tem aquele processo muito semelhante com bovino, viu? Quando se faz silagem para fazer suplementação. Galera, aqui pro tio, é porque ano passado a gente falou muito disso, né? Ano passado eu estava dando a aula, na verdade, do segundo ano, e a gente falou muito de silagem para bovino, que é ofertada essa silagem para uma suplementação do bovino de corte ou também do bovino de leite para ruminante, ovino, caprino, na época de estiagem. Então, é muito semelhante também para a produção de avestruz, na estiagem, se o produtor se preparou e organizou, né, feno, silagem, para que ele possa suportar esse período. E é muito semelhante, a gente vai ver, por isso que a gente está falando aqui de forma geral, lá na tela. São capazes de viver em áreas pobres em temperaturas extremas. Então, como é que seria o processo de manejo de produção? Aí que está, olha só. Nós temos um certo dimorfismo sexual. Lembra o que é dimorfismo? É quando você olha assim para a criação, você de longe já sabe quem é macho e quem é fêmea. Lembra na nossa outra aula de jacaré? De longe, tu não sabe quem é o macho e quem é a fêmea, porque eles não têm dimorfismo sexual. E aqui sim, o dimorfismo sexual, né, do exemplar adulto, o macho, ele porta uma plumagem negra de asas e caudas brancas ou pardas. Já a fêmea tem uma coloração pardo acinzentada, com cauda preta. Então dá para ver aí que nós temos, ó, machos e fêmeas. Quando você olha, os machos são esses que estão na frente da foto, de plumagem preta, com cauda branca ou parda. Uma cauda pode ser branca e tem umas variações pardas. Agora, todas essas fêmeas pardo-acinzentadas, que estão mais próximas do cercado, ó, todos esses animais, são o quê? Fêmeas. Então isso a gente chama de dimorfismo sexual. Você só olhando a estrutura do animal, você sabe quem é macho e quem é fêmea. Só para relembrar, na aula de jacaré e na aula da codorna. Aqui, pô, tio, na aula de jacaré e na aula do codorna, na codorna quando você tem a convivência com o animal, ela tem uma dificuldade de a gente verificar o dimorfismo. Mas lembra, o macho tem aquelas pintinhas que a fêmea não apresenta. Aí tem um certo cuidado. Já no jacaré não tem dimorfismo algum, fica mais difícil, mesmo porque a criação é uma criação feita em lagos, em tanques, lembra? E agora aqui na ema a gente consegue ter esse dimorfismo. Isso facilita também o manejo de reprodução, tá? E também todos os processos de manejo, quando você não está tratando de produtores, quando eles estão agora no rebanho, dependendo do sistema ser intensivo ou extensivo. De olho na tela. Vamos lá, porque ainda tem bastante slide. Durante a época de acasalamento, ó, tá bem nítido aí, nesta imagem, quem é o macho e quem é a fêmea, tá? A fêmea é essa que está deitada aí, o macho está em pé. Aí você pode ver que a ponta da cauda dele tem um pouquinho pardo, né? Quando não for branco. Então, na época do acasalamento, os machos vão apresentar o bico, uma coloração que fica mais acentuada, uma coloração mais viva, que é através da cor avermelhada. E vão emitir um som estridente e forte, para chamar a atenção da fêmea, né? Que é um acúmulo de ar que eles fazem no esôfago. Lembra muito o sistema das rãs de acasalamento. A estação de reprodução coincide em animais de cativeiro, geralmente é feita na época mais quentes e secas do ano. E é mais fácil também para o manejo de criação dos filhotes. Então, seria essa época de acasalamento de agosto, setembro, outubro, tá bom? Até meados de novembro, que é uma época mais quente, a estação de reprodução. Já as fêmeas podem botar aí o equivalente ao processo de ovoposição, né? Bota um ovo a cada 2 dias. Em condições naturais, elas põem de 19 a 25 ovos por ano, concentrando aí no período reprodutivo. Então, isso é uma das características para você selecionar
a matriz. Então aqui, só para lembrar, estou falando de forma geral, mas lembra quando nós vamos fazer, professor, aqui para o tio, quando nós falarmos sobre reprodução, só de reprodutores, então vamos fazer um parâmetro. Quais seriam as características desejadas na criação de bovino, de uma fêmea? Quais são as características desejadas para um touro, um reprodutor? Que aí você começa a montar seu plantel. E a gente vai ver também uma das características de escolha de fêmeas na produção da estruticultura, na produção de avestruz. Uma delas é a quantidade de ovos, mas não só a quantidade, mas a qualidade desses ovos. E do macho também. Uma delas é a forma que a gente pode utilizar ele para o processo de cópula, intercurso sexual. Porque na criação não tem como a gente fazer inseminação artificial. Então, o macho tem que ter um descanso e a capacidade de cobrir as fêmeas. Aí temos que verificar se vale a pena, dentro do sistema, sincronia de cio. Não tem como realizar isso como a gente faz em suínos e em bovinos. Por isso que a gente vai ver essas particularidades dentro da aula de reprodução. Aí quando a gente vai falando de aula de reprodução, só para reprodutores, aí tem aquele negócio. Matriz para manter o plantel. Aí vai ser aula só de reprodução de bovinos, suínos, avestruz, jacaré. A gente vai fazer uma parte de cada um, tá? Lá na tela, galera. A incubação. Processo de incubação desses ovos, né? A incubação aí 42 dias quando os filhotes nascem, é muito parecido com a das aves, né? Já vem cobertinho de plumagem, só que o processo desse é a temperatura, dependendo, já que na época o processo de produção vai de agosto, o processo de reprodução vai de agosto, setembro, outubro, até meados de novembro, mas dependendo da época, se estiver muito próximo ao início da chuva, da estação chuvosa, tem que levar em consideração a eclosão. Por isso que muitos produtores vão optar por fazer, então, a incubação artificial, não pegando a fêmea para chocar, tá? Leva em consideração isso também. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá. Ok. Sistema de criação. Nós temos quais sistemas de criação? Nós temos o sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. Nesses sistemas de criação, a gente sempre vai delimitando o processo. Delimitando o processo que você vai realizar toda a prática. Exemplo, dentro de produtores, no sistema semi-extensivo, são mantidos em casais, né? Um macho para 2 fêmeas por piquete. Aí nós vamos verificar o tamanho do piquete, isso vai depender do processo de criação, tá? Então são sempre mantidos os casais, um macho na proporção de um macho para 2 fêmeas por piquete. E aí, se você for aumentar a quantidade, se não for só reprodutores, você vai aumentando proporcionalmente. Dentro desse sistema semi-extensivo, os filhotes são mantidos em instalações apropriadas conforme o seu estágio de desenvolvimento. Então, são feitas seleções uniformes de tamanho, porque isso vai estar direcionado ao quê? Ao processo de alimentação. O tipo de alimentação que vai ser fornecida dependendo da fase de desenvolvimento que eles se encontram, tá? No sistema intensivo, professor, os reprodutores são mantidos em piquetes junto com o processo de incubação, onde os filhotes, quando a fêmea vai ovopositando, é colhido e mandado diretamente para onde esse ovo? Para a incubadora, tá? Aí é criação de ovos para a produção de animais, para venda. De acordo com o grau de desenvolvimento, a ração também é balanceada. Qual é a fase? Fase intensiva, semi-intensiva ou extensiva? Extensiva nós vimos que eles vão pastar.
Vou voltar aqui, ó, para mostrar novamente. Ó, fase semi-extensiva. Eles vão pastar. Então, a nutrição animal vai ser mais vegetativa, isso para os produtores. Quando a gente chega na fase intensiva, dependendo do grau de desenvolvimento, é uma ração específica, tá? E aí a gente falando do grau de desenvolvimento, nutrição animal. Nutrição, aqui eu coloquei manejo alimentar, mas quando a gente for lá entrar na especificidade de cada um, na verdade é nutrição animal. Mesmo em criadores do sistema intensivo, aquilo que eles estão paradinhos, eles não ficam andando atrás de comida, ficam fechados, recebendo nos seus piquetes uma ração balanceada, aqui a nutrição também é balanceada, mas é através de quê? Ingestão de volumosos. Aqui, ó, ingestão de volumosos, à base de capim. Aí nós vamos ver a qualidade que é utilizada. Para cada avestruz aí, provavelmente, nós sempre temos que fazer um equilíbrio sobre fibras, a ração que é utilizada, se é ração para ovoposição, se você não for fazer ovos galados, ou se é uma ração para engorda ou uma ração para desenvolvimento. E a análise do conteúdo estomacal também é levada em consideração, tendo em vista que se você for fazer a criação extensiva, tem que fazer o levantamento do tipo de gramíneas e ervas que tem na sua propriedade, porque muitas podem dar uma indigesta a esse animal, apesar da sua rusticidade. É um animal rústico que não tem problema em comer vegetais, que tem uma grande diversidade, mas algumas temos que levar em consideração a atenção do determinado volume ou capim que é fornecido para o pasto, principalmente em época de reprodução. Isso nos faz lembrar o manejo sanitário. O manejo sanitário, as doenças são relacionadas a Newcastle, que são enfermidades virais, tá? E também que atacam o sistema respiratório. Um exemplo é a influenza aviária, infecções bacterianas, micoses respiratórias, micose do trato intestinal e, ó, principalmente aqui, ó, dermatites. Por causa da produção de couro. Nós vamos ter que passar pelo processo. E não só dermatites, protozoários e eumintos. Nós vamos ver cada passo desse processo de vermifugação, que a gente fala aqui, deixa eu voltar, manejo sanitário. Não só do animal, mas também das instalações. Aqui pro tio, queridos. Viu só? Chegamos aqui no final da nossa aula geral sobre produção de avestruz. Produção não, criação. Fizemos aqui, então, um repasso geral das características, diferenças e hábitos desses animais. Aí, daqui a pouco, o tio volta junto com a professora Aldelina para a gente fazer uma revisão. Aí você vai anotar tudo direitinho. E nas nossas próximas aulas, aí sim, quando nós começarmos a unidade 2, especificidade de cada criação que a gente está revendo aqui, já para a gente fazer essa familiarização de determinadas criações, que muitos de vocês vão falar assim, eu já ouvi falar, mas não sei o processo, o sistema. E a gente vai começar a entrar nas particularidades com um tipo de criação que a gente já faz aqui no nosso estado. E tem muitas fazendas, que é chamado de fazenda, criações de avestruz. E aí a gente vai trazer sempre as características de cada criação, tá bom? Então fiquem aí, daqui a pouco a gente volta para fazer esse bate-bola. Já prepara seu caderninho para fazer as anotações, tá bom? Aguardo vocês. Tchau, tchau, gente.